Hoje é quarta-feira de cura e quarta-feira de libertação. Traga a sua Bíblia para a igreja, esteja manejando bem a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 21, versículo 8 diz assim: Agar no deserto. Versículo 8: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. E disse, porém, quem? Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo, ó glória, o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e fez o que? Tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu então andando errante pelo deserto de Berseba. Olha aqui para mim. A palavra de hoje que Deus ordenara ao meu coração é romper com o passado, para que assim você possa viver o novo de Deus na sua vida. Nós olhamos para uma história que retrata uma mulher sofrida, que retrata uma mulher chamada Agar. Ela era serva de Abraão e serva de Sara. A Bíblia diz que a promessa já havia sido feita há muitos anos. Para quem? Para Abraão. Quando Deus o chama, no capítulo 12 de Gênesis, Deus está dizendo assim para Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela. Pega o que é seu, pega a sua esposa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não conhecia Deus. Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus, tanto é que o pai de Abraão fazia deuses. O pai de Abraão era totalmente idólatra, e ali ele convivia no meio de uma sociedade idólatra. Aí Deus fala: eu tenho algo diferenciado com você, mas para isso é preciso cortar o elo com a sua família. Quantas vezes para Deus nos usar, Deus fala: você precisa se separar. Você precisa sair da rodinha de escarnecedores, precisa sair de perto de pessoas que não confessam e não professam o mesmo Deus que você, porque conosco Deus tem algo diferenciado, aleluia. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama para viver algo diante da tua presença, é Deus nos separando para sermos o povo seu. Abraão, saia daí, porque eu quero fazer de você uma grande nação. Mas como? Um homem que era estéril, não é ela, Sara era estéril, um homem que não tinha filhos, a idade já avançada, 75 anos, mas Deus faz uma promessa, porque Deus é Deus do impossível. Se Deus prometer para mim, para você, o que é possível, você vai dizer: que Deus é esse? Isso até eu faço, não é assim, amados? Então quando Deus ele promete, é realmente algo que a nossa mão não alcança, aleluia. Aí que entra a minha e a tua fé, aí que a gente começa a ver realmente que caminhar com Deus em confiança é muito bom. E Abraão inicia a sua jornada pela fé. Bora sair daqui? Bora, vamos lá, seguindo a voz de Deus. E Deus foi falando e foi direcionando. Por isso Abraão é chamado de pai da fé, porque ele não conhecia Deus, mas ele ouviu e obedeceu. E quantas vezes Deus fala conosco? Será que nós estamos dispostos a obedecer, amados?
Será que quando Deus fala conosco, sai, corta essa amizade que vai te levar para o mal, sai do meio dessa situação porque vai te levar para dentro de uma penitenciária, sai do meio disso, e às vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através da palavra, através do louvor, através de colocar o joelho no chão, aleluia. E quando Deus falou com Abraão, Abraão na hora obedeceu, oh glória, aleluia. Para onde é que eu tenho que ir embora, Abraão? Eita glória. E Deus então faz a promessa de que ele seria pai de uma multidão. Mas como? Se não era nem pai, não tinha filho, como é que eu vou ser pai de uma multidão de gerações? E Deus então cumpre a sua promessa quando Abraão já tinha 100 anos de idade. Mas antes disso, Deus então está ali segurando a promessa, porque é no tempo certo, é no tempo determinado. Mas Sara, ela precipita. Quem era Sara? A esposa de Abraão. Sara então pega a sua serva, que eles haviam ganhado em uma de suas descidas ao Egito, e pega a serva e fala: já que eu não posso ter filho, Abraão, o problema está em mim, você pode ter filho, então deita com a minha serva, deita com a minha escrava, e ela vai ter um filho com você, e esse será o filho. Mas Deus havia falado o que, amados? Que o filho seria dela com Abraão. Cuidado para você não pegar uma prova com as próprias mãos. Cuidado para você não se precipitar. A gente não aguenta esperar o tempo da promessa e a gente coloca os pés pelas mãos. A gente arruma problema, amados. É verdade. Quantas e quantas pessoas eu já vi testemunho de pessoas que não, a madre não abre. Deus falou que ia me dar um filho e foi lá e pegou uma criança, adotou uma criança, e quando foi no mês seguinte, olha, estava a pessoa grávida lá, e agora 2 crianças praticamente quase da mesma idade para criar. Olha a situação, querido, porque a Bíblia está dizendo que quando Deus faz a promessa, nós temos que acreditar que aquele que fez a promessa, ele vai cumprir. O homem pode mentir, mas Deus, ele não mente. Então Sara faz o que? Deita com Agar. Olha o problema. Agar vai e deita. Pensa numa mulher que tem que se deitar com um homem a qual ela não tem o amor, tem que se deitar com um homem ao qual não tem, é o seu senhor. Abraão era senhor dela, era o dono dela, ela trabalhava dentro da casa, ela prestava serviços, amados. Mas Sara em nenhum momento respeitou os sentimentos de Agar, mas fala que Agar tem que fazer, porque escrava tem que fazer o que a senhora manda. Imagina então o coração dessa mulher Agar, um coração dotado de tristeza, porque tem que fazer algo mediante contrário à sua vontade, mas tem que ir, porque a sua senhora está obrigando. Uma pessoa que é olhada dentro da casa como um objeto. Você vai produzir, vai deitar, e você vai ter um filho, e esse filho vai ser meu. Olha, querido, então imagina a tristeza, imagina o trauma, imagina o emocional, sabendo que Agar, depois de se deitar com Abraão, ela não vai poder casar mais. Imagina uma pessoa que sonha em casar, uma pessoa que sonha em ter filhos, ter uma família, e ver tudo isso ser interrompido por causa da precipitação de Sara. Ela sabe, a vida dela acabou ali, amados. Nenhum homem vai querer casar com ela depois que ela se deitasse com Abraão. Ela iria ter o filho e a vida dela cessaria ali. Então imagina os traumas, o emocional abalado, sendo usada, né? Um sentimento de tristeza dentro de si, sendo humilhada, sentimento que foram entrando dentro dela, mas ela faz aquilo que a sua senhora manda, obedece. E dessa vez que ela se deitou com Abraão, quem que nasce? Ismael. Agora a Bíblia está dizendo aqui que Ismael já estava com 17 anos. Era o filho da promessa? Não, mas nasceu Isaque, o filho da promessa. E diz a Bíblia que eles estão agora aqui na celebração de passagem da infância para a meninice. Era o ato de desmamamento da criança. De 2 a 3 anos desmamava a criança, não mama mais. Você vai passar agora da infância para a meninice. Enquanto eles estão nessa celebração, numa festa, num momento de festa, diz a Bíblia que Ismael começa a zombar de Isaque. O riso de zombaria de Ismael, amados,
do irmão, né, Ismael, acaba ofendendo Sara. Sara não gosta. Sara fica tão brava de ver Ismael zombando do filho dela. Ismael era filho de Abraão com Agar. E ela, o Isaac era filho dela com Abraão. E ela olha aquela situação e fica tão irritada que ela chama Abraão e fala: olha, não quero mais essa escrava e muito menos Ismael aqui dentro de casa. Ela fala o quê? Expulse Ismael e a sua mãe de dentro da nossa casa. Mais uma decepção para a história de Agar. Agar contava o quê? Já que eu estou aqui, eu tenho um filho do dono da casa, ele é herdeiro legítimo, Abraão vai sempre nos amparar, Abraão sempre vai nos alimentar, Abraão sempre vai nos proteger, assim não é? Já que eu estou aqui, eu tenho um amparo de Abraão, mas não aconteceu assim. Olha que coisa aconteceu no meio da trajetória. A zombaria de Ismael faz com que Sara force eles para serem expulsos. E agora Agar se vê numa situação que ela tem que sair de casa. Sair com o quê? Não tinha direito a uma vassoura, não tinha direito a um rodo, não tinha direito a um nada. Ela era apenas escrava, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Eu estou dizendo para você que aquilo que parece para você humilhação, prejuízo, Deus está dizendo: estou eu tratando e vou reverter a tua história. Agora se vê numa situação de ser despedida, amados. Ela se vê numa situação que pegou ela de, como que se fala? Não pensava jamais de ver aquela situação. E quantas situações acontecem na nossa vida? Nós planejamos uma coisa e acaba acontecendo outra. Você planeja o casamento para a vida toda, daqui a pouco acontece uma coisa no meio do percurso. Olha a separação. Você planeja a abertura da empresa, daqui a pouco acontece alguma coisa, alguém passa a perna, acontece falência. Ninguém planeja fracasso, ou planeja? Agar não planejou fracassar. Agar não planejou ir para meio de um deserto. Agar não planejou sair debaixo das asas de Abraão. Mas eu estou dizendo para você que tem coisas que podem estar acontecendo na tua vida. É Deus dizendo: eu quero te liberar o novo, porque lá atrás já ficou, e eu quero que você siga para algo novo na sua vida. Você pode crer nessa noite que Deus está no controle da tua história, Deus está no controle até das tragédias da tua vida. E agora fala: para onde é que eu vou? Não tenho uma profissão, como é que eu vou sustentar meu filho? Abraão pega, mas com o coração triste, porque qual pai quer despedir o filho, quer tirar o filho de perto? Qual pai quer deixar de acompanhar o crescimento do filho? Abraão fica com o coração apertado: como é que eu vou mandar meu próprio filho embora? Mas a esposa falou o quê? Manda embora. Aí Deus aparece para ele, aleluia. Os códigos legais do tempo de Abraão, seja o de Nuzi ou de Hammurabi, proibiam mandar embora o filho de uma serva quando ele era o herdeiro legal nascido dentro da casa. O pedido de expulsão de Sara ofendia a lei social, ofendia os sentimentos de Abraão e ofendia também o amor dele pelo próprio filho Ismael. Porém, Abraão recebe a aprovação de Deus, que assegura que cuidaria deles no deserto e faria de Ismael também uma grande nação, por ele ser herdeiro de Abraão. Oh, querido, o próprio Deus aparece dizendo: olha, é contra a lei, não pode mandar o filho, o herdeiro legítimo, embora. Mas Abraão, faz o que Sara está dizendo, faz tudo o que ela está dizendo, porque eu estou no controle da situação, aleluia. Assim como eu vou abençoar Isaac, eu também vou fazer de Ismael uma grande nação. Despede, pode mandar, porque eu vou cuidar deles no deserto. Eita, Deus lindo, aleluia. Você quer cuidar do
melhor do que de Deus na tua vida, no meio do deserto da tua história. Deus está dizendo: aconteceu imprevisto, algumas coisas de ruim aconteceram, mas não é porque o fracasso, é Deus dizendo: estou cuidando de você no meio do deserto, eu vou te fazer crescer no meio do deserto. Aí se você aprender e olhar pela lógica, qual seria o crescimento de Agar e Ismael dentro da casa de Abraão? Qual seria? Não cresceria. Seria limitado, amados. É Deus dizendo para você que lugar que está te limitando, Deus vai tirar você de lá, porque Ele tem algo grande. Deus está dizendo: eu quero que você quebre as barreiras, porque eu quero que você cresça. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite para dizer para você que as barreiras já foram colocadas por terra. Deus está preparando algo novo para a tua história. E lá vai Abraão. Pode ir, Abraão, porque eu estou com eles. Pode despedir Agar, pode despedir Ismael, porque eu estou na direção. Abraão, eles não vão ter a figura paterna, aí Ismael não vai ter a figura do pai, a presença do pai, mas eu, o Pai Todo-Poderoso, eu vou estar cuidando deles no meio do deserto. Aleluia. Olha Deus cuidando de nós. O inimigo achava que a gente estava com tudo perdido. Não é assim. Deus pede, manda embora. Quero ver como vai pagar a conta, quero ver o que vai fazer da vida dela. E Deus está dizendo que nada, é só permitir essa porta fechar, porque eu tenho uma muito maior. Aleluia. O inimigo está batendo o martelo da nossa derrota, e olha Deus dizendo que nada. Deserto não é para matar, é para crescer. Deserto é para você, é para você avançar em nome de Jesus. Ao olhar de Sara, era o fim de Agar. Vou mandar embora, vai morrer no deserto. Sara queria o bem de Agar? Sara queria o bem de Ismael? Imagina, a Sara estava com o coração para pedir para expulsar. Entre aspas, enquanto Agar estava ali fazendo tudo que ela queria, estava tudo bem. Ela era tolerada por aquilo que ela produzia. Era uma boa faxineira, uma boa cuidadora, gerou Ismael, né? Agora que não preciso mais que a madre dela abriu, então ela chuta. E quantas pessoas não são assim, né, amados? Às vezes nos toleram porque a gente produz. Nos toleram porque ainda a gente está rendendo alguma coisa. Mas a hora que as pessoas não precisam mais de nós, faz o quê? Despede, vai lá para o deserto passar fome, vai lá para o deserto viver sem água, vai lá morrer. Isso quer dizer, é matando a pessoa na unha, aos pouquinhos. Mas Deus está dizendo lá no deserto, mesmo quando a porta for fechada, não vou deixar faltar provisão para a tua vida. Eu vou cuidar de você no meio do deserto. Aleluia. Ei, querido, não aconteceu o que Sara estava planejando, mas aconteceu aquilo que estava no propósito de Deus. O propósito de Deus é que vai se cumprir na tua vida. Não é o plano de Sara, não é o plano do teu patrão, não é o plano do teu ex, o plano da tua ex, a pessoa que pisou no teu calo, que falou mal de você. Não é o plano deles. É Deus dizer: só estou usando ela para te expulsar para o deserto, que é no deserto que eu vou fazer você crescer. Amém, igreja? Quem está crendo nessa palavra, diga amém. Não aconteceu. O que para Sara ia ser derrota, Deus reverte para ser bênção. Dentro da casa de Sara não passaria de escrava, apenas mãe do herdeiro de Abraão. Mas e lá no deserto, o que aconteceu com Agar? Você sabe do final da história? Eles começam a caminhar, Ismael está com 17 anos, eles começam a caminhar pelo deserto de Berseba. Caminhar errante quer dizer você não ter rumo. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica totalmente desorientado, né? A gente não sabe para onde ir. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Já aconteceu com alguém aqui? E eu já fiquei em situações assim, amados, que eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? E a gente busca a direção de Deus, e às vezes a gente tem que ir marchando mesmo sem saber a direção. Mas Deus está dizendo: vai indo, porque no deserto não tem direção. É só areia. No deserto só se vê areia. Para que direção que eu vou? Para lá, para cá, norte, sul, não sei. Para onde é que eu vou? E ela foi andando errante pelo deserto. Abraão deu para ela apenas um pão e um odre de
água. O que é odre? Aquele saco feito de pele de animal, sabe? E eles usavam para colocar a água, então ia levando. Então não podia ser mais que 5 litros de água. Quem vai andar com um galão de 20 litros de água no deserto? Aquele sol escaldante, peso demais, não pode. Então 5 litros de água é suficiente. Não sei no que vai dar, mas Deus vai cuidar de vocês, aleluia. Imagina Abraão colocando sobre os ombros de Agar, dizendo: é só 5 litros de água, é só pão, mas Deus apareceu para mim e disse que vai cuidar de vocês, aleluia. O que você acha que é pouco, o que você acha que é insuficiente, está olhando para a mãe dizendo: não vai dar, meu Deus está dizendo, no meio do deserto, eu e você vai ter provisão, vai ter providência, aleluia. Deus faz multiplicar, amados. Aí chega um momento em que a água do odre acaba. Que momento esse? O momento que Deus fala aqui é o lugar marcado. É o lugar marcado para eu fazer Agar crescer no meio do deserto, para eu cumprir a minha promessa. Olha, Agar não entendendo nada, mas já tinha um X lá no chão dizendo: a água vai acabar exatamente aqui e ela vai parar aqui. Querido, Deus já designou aonde é que você vai parar. A hora que a água acabar é a hora determinada por Deus, dizendo é a hora que ela vai parar. Porque sem água, como é que eu vou? Não tenho para beber. Então é melhor ficar e poupar forças, poupar energia. Não é assim que a gente pensa? Vamos orar a Deus. Diz a Bíblia que ela coloca o menino debaixo de uma árvore e se retira, começa a chorar, se assenta e chora. Mas o menino começa um choro, o choro de desespero do menino transforma a voz dele em clamor de angústia por causa da sede, porque ele via que eles iam morrer. Mas e a promessa que Deus tinha feito lá atrás? Não vai morrer não. A promessa que Deus fez lá na casa de Abraão: eu vou fazer dele uma grande nação. Ô Abraão, eu vou cuidar deles no meio do deserto, aleluia. Querido, Deus manda dizer para você por que é que está chorando, se Ele já fez a promessa de que você vai sobreviver ao deserto, aleluia. Por que esse choro desesperador? Por que querendo jogar tudo para cima? Por que que você está dizendo: Deus, eu não aguento mais, vou parar? Ele falou: eu vou cuidar de você no meio do deserto. Então pega a promessa e fala: Senhor, se eu parei aqui, se a água acabou exatamente aqui, é porque o Senhor tem algo comigo aqui, aleluia. E diz a Bíblia que o Senhor ouve a oração do menino. Deus ouve aquela voz de choro, o choro que sai do fundo da alma, amados. Eita glória, a hora já vai embora, né? Aquele que choro sai do fundo da alma. E o próprio anjo do Senhor aparece para Agar e fala: por que choras? Mas espera aí, que pergunta é essa? Está vendo que acabou o pão? Se Ele é Deus conhecedor de todas as coisas, Ele sabe, acabou o pão, acabou a água. Por que está me perguntando porque eu estou chorando? É como quem dizendo: você não está lembrado da promessa? Aleluia, foi feita a promessa de que estaríamos com vocês, era só esperar que a provisão iria vir, aleluia. O mesmo Deus que mandou corvo para sustentar Elias no meio de um deserto, trazia pãozinho assado na brasa, churrasquinho no meio do deserto. Você acha que Ele vai abandonar você, vai desamparar você? Querido, é hora de confiar em Deus e dizer: aquele que me fez a promessa, Ele está bem vivo e Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, aleluia. Então o anjo fala: olha, eu ouvi a voz do menino, abre os olhos, Agar, porque bem na tua frente tem um poço de água. Amados, quantas vezes estamos desesperados e não estamos enxergando as mãos de Deus? A provisão está muito mais perto do que nós imaginamos. Às vezes o milagre já está na nossa mão e a gente continua chorando, porque o desespero tapa a nossa visão, o sentimento de angústia tapa a nossa visão, e a gente não consegue ver Deus agindo. Deus está dizendo: abre os teus olhos nesta noite, porque Ele já preparou aquilo
aquilo que você está clamando. Ela queria alguns litros de água, quem sabe um odre cheio de novo de água, mas Deus falou: não tenho água, 5 litros de água, algo totalmente sob medida, mas eu tenho para você um poço. Poço no deserto? Como? Fala para mim como. O poço é a água, amados, limpinha, atinge lá a camada de lençol, olha, vai lá embaixo, água fresquinha. Deserto para quem estava com a cabeça quente, sol escaldante, os pés doendo de caminhar, porque eles andaram bastante no deserto. Ah, querido, agora tem um poço de água, não dá nem para se contar quantos litros de água tem no poço de água, não dá para se contar a água fresquinha que sai de lá, água sem contaminação. Estou dizendo para você, aquilo que você está chorando que tem falta hoje, Deus está dizendo: estou mandando para você, em medida muito além daquilo que você necessita. Aleluia. Ela queria 5 litros de água, mas Deus falou: não tenho 5 litros. Aleluia, eu tenho para você um poço que vai jorrar água dia e noite. Se eu fosse você, eu já teria dado um glória, porque Deus está dizendo: estou cuidando de você nos mínimos detalhes. Por que é que você está chorando hoje? Falta de dinheiro. Deus está dizendo: eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho muito mais para te dar. Por que é que você está chorando? Qual é o motivo do teu choro? Por que é que você está chorando e reclamando com Deus? Deus está dizendo: é só abrir os olhos, porque eu já mandei provisão para você. O Agar, dentro da casa de Sara, não passaria de serva, de escrava, mas eu estou te dando um poço, e esse poço vai ser seu. Você vai ser proprietária do poço, e cada um que passar por esse deserto, que querer beber dessa água, vai ter que pagar. Olha aí, você já imaginou, amados? Você está reclamando porque Deus te levou para o deserto? É que você não viu ainda o poço que está jorrando na tua vida, na tua frente. Do poço, ela que não tinha 1 centavo, saiu com pão e 5 litros de água. Agora todos que passavam pelo deserto eram obrigados, para dar água para os seus animais, para beberem água, tinham que pagar. Olha, vindo para a mão de Agar ouro, aleluia, eita glória. Vindo para a mão de Agar prata. Mas o que é isso? É Deus trazendo. Mas eu nunca vi essa cédula, é dólar? É Deus trazendo. Mas o que? É da França? É Deus trazendo para você. Deus está dizendo: eu tenho muito preparado para a tua vida. Mas para essa mulher chegar até aqui, para ser empresária, dono de um poço, nunca mais viver na dependência de alguém, nunca mais ser humilhada, ela teve que romper com o seu passado. Porque lá atrás ela foi, como quem dizendo, Sara usou e depois jogou fora, foi descartada. Imagina essa mulher com o emocional abalado. Cada vez que ela olhava para o odre de água, ela lembrava de quem deu o odre para ela, que era o pai do filho, e que ela foi despedida. Ela lembra da situação que Sara mandou ela embora. Imagina os traumas que essa mulher carregava dentro de si. Mas para ela avançar para o novo, para uma nova vida, estabelecer as estacas dela naquele deserto e crescer com seu filho ali naquele deserto, se estabeleceram ali no deserto de Parã, que é a região nordeste da península do Sinai, que hoje é chamada Arábia. Para ela se estabelecer ali, ela teve que cortar as relações com o seu passado. Querido, ela teve que parar de chorar, mas fizeram isso para mim lá, mas Sara me colocou para fora, mas Sara me expulsou, o meu filho foi criado sem pai por causa de Sara, o meu filho Ismael, não, querida, ela resolveu e falou: se Deus me colocou no deserto, é porque Deus me queria aqui. Eu estou dizendo para você, se alguma coisa aconteceu na tua trajetória, para de culpar A, B e C, para de chorar e fala: o meu passado ficou, se eu passei pelo que tive que passar, foi um aprendizado e é daqui para frente. Deixa eu parar de chorar pelos 5 litros de água e eu vou para cima do poço que Deus tem para a minha vida. Mas muitos ficam lamentando lá atrás, amados.
Se você tivesse amarrado lá atrás, às vezes muitos não prosperam por causa disso, porque está amarrado lá na casa de Abraão. Deus está dizendo: corta, porque é no deserto da Arábia, no deserto da península de Sinai, no deserto de Parã, é que eu tenho moradia para você. Casa de Abraão passou, Sara passou, deixa eles lá, eles vão viver a vida deles lá, e agora a sua moradia será onde? Aqui, Agar, você e seu filho, é o que eu coloquei. Estou iniciando para você uma nova história. Você entendeu, amados? Que Deus está dizendo para você que eu quero que você corte as relações com o passado, para você viver você e a sua história. Restou para quem, para Agar? Só Ismael. Mas ela falou: eu tenho meu filho, então nós dois vamos se erguer aqui no meio desse deserto. Se você tem presença de Deus, então fala: Deus, tudo que aconteceu na minha vida, quer tragédia ou não, é porque Deus está no controle da minha situação, e nunca é para nos humilhar, sempre é para nos elevar para patamares mais altos. Amém? Agar entendeu, e ela falou: lá para a casa de Abraão não tem mais espaço para mim, casa de Abraão não me serve mais, agora Deus me quer num novo endereço. Agora o meu endereço é deserto de Parã. Aleluia! Você está entendendo que Deus está dizendo para você que tem um novo endereço para você? O que passou ficou. Casa de Abraão não te serve mais, não te cabe mais. Para que você quer voltar lá para dentro? Deus está dizendo: eu tenho um poço para você, eu tenho liberdade para você. Vai querer voltar para lá para ficar sendo humilhado, para ficar sendo escorraçado, maltratado? Não, Agar. Eu quero que você seja dona do seu próprio negócio, eu quero que você seja proprietária das suas próprias terras. Aleluia! É Deus dizendo: tenho independência para você, mas entenda que casa de Abraão não te serve mais. Se coloca de pé. Vamos orar nesta noite. Só mais um pouquinho de microfone. Vamos orar nesta noite. Só coloca um fundo musical. É oração de cura e libertação agora. Deus está dizendo: corte a relação com o seu passado. Para de chorar por aquilo que passou. Deus está dizendo: ô Agar, a casa de Abraão não é mais para você. Na casa de Abraão você ia morrer sem ser dona de uma vassoura, você ia morrer sendo serva, você ia morrer sendo escrava, simplesmente a mãe do herdeiro de Abraão. Mas Deus está dizendo: pega dessa tragédia e fala: o Senhor vai cumprir promessa na minha vida. Tudo isso aconteceu para me elevar, tudo isso aconteceu para eu conhecer o Evangelho, tudo isso me aconteceu para que eu pudesse ter vida com Deus. Senão eu não descia para oração, senão eu não aprenderia a jejuar. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. É Deus dizendo: tudo que aconteceu na tua vida foi permissão minha, tudo que aconteceu na tua história foi para você e para o novo, para você viver o extraordinário. Então eu declaro sobre a tua vida a partir de agora. Deixa eu orar por você, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos aqui nesta noite, nesta oração de cura, nesta oração de libertação. Hoje nós oramos por cura emocional. Pai, nós quebramos agora todo o trauma do passado, nós quebramos todo o sentimento atrelado ao passado, todo sentimento atrelado a alguém, que se a pessoa não estiver comigo eu não consigo, eu não avanço, eu nunca vou ser feliz, as coisas não vão acontecer. Quebro agora, eu quebro todo sentimento atrelado a alguém, alguém que humilhou, alguém que escorraçou, alguém que usou. Oh meu Deus, eu venho orar para esta pessoa ser liberta nesta noite dessa dependência de alguém, da dependência do sentimento de alguém, do gostei de alguém, do oi, vai bem de alguém. Eu quebro agora. É noite de cura, é noite de libertação. Eu declaro esta pessoa livre do seu passado. Pai, o inimigo vive colocando na mente dela de que ela sempre vai ser vítima
vítima de traição, vítima de infidelidade. Eu quebro agora, Pai, todo sentimento, toda frieza no sentimento de que não consegue confiar em mais ninguém. Eu quebro agora toda a sequela que o passado trouxe. Esta pessoa que vive chorando, esta pessoa que vive depressiva, esta pessoa que não consegue encarar o novo, eu quebro agora. Satanás, sai da mente desta pessoa, vamos, sai do corpo desta pessoa, sai do sentimento dela. Eu declaro, vai viver o novo, vai viver o extraordinário. Eu declaro, casa de Abraão já não é mais para você. O Senhor te preparou um novo endereço, o Senhor preparou novas pessoas, o Senhor tem preparado novas amizades. Eu declaro, Pai, que esta pessoa entenda que tudo faz parte do processo. Ah, meu Deus, este homem que vive chorando o leite derramado, esta mulher que vive chorando aquilo que perdeu, porque perdeu carro, porque perdeu casa, perdeu empresa. Ô Satanás, você que está aprisionando essa pessoa, fazendo ela viver olhando só para trás e deixando de avançar. Olha quantos anos ela chorando, olha quantos anos ele chorando por essa situação. Eu quebro agora, eu declaro, vai viver o novo de Deus. Eu quebro agora tudo que tem correspondência com o passado, e eu declaro, cura, Pai, as emoções deste homem, cura as emoções desta mulher. Eu declaro para esta pessoa que sofreu, Senhor, abuso, esta pessoa que sofreu um relacionamento abusivo, eu declaro, Pai, sobre este homem, esta mulher. Oh, meu Deus, vai lá agora, aonde a minha mão não vai, vai com a tua. Eu quebro todo o poder maligno que desencadeou, Pai, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico. Ela tem medo de tudo e todos. Eu quebro agora, eu declaro a tua bênção agindo no sobrenatural. Este homem que não consegue liberar perdão, esta mulher que não consegue liberar perdão, agora é oração, Pai, de libertação. Vai dizendo, igreja, eu libero perdão. Vai colocando para fora todo o lixo da tua vida, vai colocando para fora todo o mal que te aprisiona. Eu quebro agora, eu declaro, a enfermidade, sai desta pessoa agora. O hepatite, eu declaro, cai por terra. O infarto, você que estava a caminho, eu declaro toda a doença agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Oh Deus, vai lá no rim, vai no estômago, vai no esôfago. Oh bursite, artrite, artrose, eu te repreendo agora. O câncer, sai daí, sai da cabeça dessa pessoa. Pega o teu nódulo agora, o teu mioma, saia em nome de Jesus. Esta hemorragia que não passa, este mal agora, essa diabetes, essa hipertensão descontrolada, essa arritmia cardíaca, em nome de Jesus agora, eu quebro toda anemia profunda, eu quebro em nome de Jesus agora, Pai, todo espírito do vício, que tem trazido vício do cigarro, da bebida, da pornografia, dos pensamentos imorais agora, o vício do narguile, oh Pai, eu quebro agora, eu quebro todo espírito de drogas, eu quebro, Pai, todo o mal que aprisiona esta pessoa, sai em nome de Jesus. Eu declaro, seja livre, eu declaro, seja liberto. Liberta esta pessoa dos palavrões, meu Deus, de falar palavras erradas, palavras torpes. Liberta essa pessoa da mentira, vive mentindo, oh meu Deus, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ela mente com tanta facilidade e o inimigo está só abrindo a sepultura. Eu quebro agora em nome de Jesus esta mentira que tem agido nos lábios deste homem, esta mentira agindo nos lábios desta mulher. Pai, eu quebro agora toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda amarração, toda oferenda, tudo que foi feito nas matas virgens, na porta, Pai, de cemitérios, das encruzilhadas, sai agora. O espírito maligno, perturbador, tem colocado na mente desta pessoa para ela tirar a vida, tem colocado na mente desta pessoa que ela nunca será feliz, que ela não vai para frente, que as coisas não vão acontecer. Sai
em nome de Jesus. Eu declaro liberdade aos cativos. Toca, Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. O dor de cabeça, sai daí agora. O enxaqueca, sai daí agora. Oh meu Deus, vai lá na vista dessa pessoa, está perdendo a visão. Vai lá na audição dessa pessoa, ela está perdendo o faro, está perdendo a audição, está perdendo a visão. Vai lá na garganta, Pai, tira todo o nódulo, ô tireoide, em nome de Jesus. Eu vou contra ti agora. Eu quebro todo o poder da tireoide, eu quebro todo o poder maligno. Vai lá, Pai, nos nervos que estão, meu Pai, atrofiados. Vai lá, Pai, na perna desta pessoa, toca. Vai lá nas varizes, nos vasinhos, no nervo inflamado. Eu declaro que todo mal sai e que essa pessoa fique liberta em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diz: eu estou liberto. Diga: eu estou liberto em nome do Senhor Jesus. Fala 3 vezes: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. Pode aplaudir ao Senhor bem forte, mas glorifica Ele.